Bom dia, bom dia. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma pessoa muito querida aqui da Ambra, que está conosco há muito tempo. Fez palestra agora na Ambra Conference de 2024, foi uma ótima palestra. Várias pessoas queriam fazer inúmeras perguntas para ela. Não conseguimos responder todas as perguntas ali no momento da palestra, mas ao longo do evento nós fomos conversando, fomos ampliando o contato e ela teve várias oportunidades de conversar e discutir com as pessoas sobre o tema, não só da palestra dela, como vários outros temas. Então, a nossa convidada de hoje é a Luciana Severo. Então, Luciana conquistou o nosso mestrado em Dispute Resolution, mestrado em resolução de conflitos. Deixa eu ver se a Luciana está entrando aqui, tá? E a Luciana foi a primeira pessoa que terminou esse mestrado, um mestrado novo, o mestrado de resolução de conflitos. E ela foi a primeira pessoa que terminou esse mestrado, ou seja, a primeira pessoa que conquistou o nosso título de mestra pela Ambra University no mestrado de resolução de conflitos. Além disso, de ter sido não só a primeira pessoa que conquistou, também a Luciana conquistou esse mestrado com a Laura Máximo, que a gente tem aqui, soma com laurea, ou seja, a Luciana tirou nota excelente de ponta a ponta, então fez não só um mestrado, não só foi a primeira pessoa o título de mestre pela Ambra com laurea máxima, soma com laurea, por ter, vamos dizer assim, excelentes resultados acadêmicos de ponta a ponta. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, Alfredo, tudo bom? Ótimo, eu estava conversando aqui um pouco, então concluindo um pouco a fala sobre a Luciana. Luciana é mediadora, sócia na Acrópole Câmara de Mediação, que a Acrópole está sediada em Porto Alegre. A Luciana também é mestra aqui pela Ambra University. Ela atualmente coordena o Centro de Mediação da Ambra University. Qual o nome completo do Centro de Mediação, Luciana? Como foi que você batizou? Centro de Desenvolvimento das Práticas de Mediação. Isso. Então, o nosso Centro de Desenvolvimento das Práticas de Mediação, ele é coordenado pela Luciana Severo, e a Luciana também está atualmente cursando o doutorado no IDP em Brasília. Então, hoje nós vamos falar, temos sempre muita coisa para falar com a Luciana, mas hoje nós vamos tentar trazer o tema focado dentro do aspecto de revalidação no Brasil do título americano, título daqui dos Estados Unidos da América, que é o título da Ambra. Então, o básico é, quando a pessoa estuda em uma determinada instituição, a instituição ela está sediada em um país. E o diploma da instituição tem a nacionalidade do país da instituição. Então, por exemplo, eu tenho diplomas brasileiros e canadenses. Por que eu tenho diploma canadense? Porque eu estudei no estado canadense. A Luciana tem diploma brasileiro e americano. Por que a Luciana tem diploma americano? Porque ela estudou aqui na Ambra, que é uma instituição americana. Nós somos uma instituição sediada aqui em Orlando e a gente ensina via internet há mais de uma década, estamos na nossa segunda década, e aí tivemos o prazer de ter a Luciana como mestrando conosco no mestrado de resolução de conflitos. Repetindo, não só a Luciana foi a primeira pessoa a concluir este mestrado em resolução de conflitos, como também concluiu com laurea máxima, ou seja, soma com laurea, porque teve resultados acadêmicos outstanding, que a gente fala em inglês, né? Nem conheço uma palavra em português que defina isso tão bem em uma única palavra. Mas, enfim, resultados acadêmicos, vamos dizer assim, extraordinários. Luciana, entrando no tema de hoje, eu sei que muita gente te pergunta sobre revalidação, se validou o título, se esse título teve a carimborologia, a burocracia brasileira. O pessoal te perguntava isso também quando você estava cursando mestrado ou as perguntas aumentaram agora?
Não, Alfredo, já me perguntavam quando eu estava cursando mestrado, né? Até pessoas assim que têm, né, ou tinham vontade de fazer e tinha esse quesito como restrição, assim, né? Não ser um mestrado brasileiro Uhum, e depois não ter, né, a validação no Brasil. uhum, Mas após a conquista, uhum. realmente as perguntas aumentaram bastante, né? Muita gente Entendi. querendo saber como é que funciona, como é que se faz, né, o tempo que leva, enfim, muitas dúvidas aí. Ótimo. Eu fiz um roteiro aqui das minhas perguntas, né? Luciano, vamos então. Dois pontos. Qual foi o mestrado que você fez aqui na Ambra e em qual universidade você pediu no Brasil a revalidação do título americano, ou seja, o título daqui dos Estados Unidos, para que ele tenha também os mesmos direitos, prerrogativas e etc. de títulos brasileiros? Então, qual mestrado cursou aqui e em qual instituição você pediu a revalidação no Brasil? O mestrado cursado na Ambra foi o mestrado de resolução de conflitos e a universidade que eu solicitei foi a Católica de Brasília, Universidade Católica de Brasília. Olha, então, as pessoas entenderem, mestrados e doutorados podem ser revalidados no Brasil por universidades. Então, a instituição precisa ser uma universidade no Brasil, particular ou pública, desde que ela seja universidade e ela tenha algum mestrado ou doutorado, se você estiver falando de doutorado, em área similar, tá bom? Ótimo. Luciano, qual foi o resultado desse pedido e quanto tempo entre o dia que você pediu, não sei se você lembra exatamente, e o dia que saiu o resultado? Se não lembro exatamente, só uma aproximação para a gente. Foi um processo muito rápido, Alfredo. Eu fiz a solicitação no dia 16 de abril e o resultado Uhum. saiu agora no dia 5 de julho. Então, na verdade, esse processo deu um mês e 12 dias, se eu não me falha a memória. 5 de julho ou de junho? 5 de julho, Ah, então deu pouco mais de 2 meses, então, né? Porque abril, aí maio, junho, aí julho. 16 de abril, 16 de maio. Perfeito, Isso. Então, 12, 2 meses dois e meses 12 e dias. Isso, isso, perfeito, exatamente, perfeito. Então, perfeito. menos de 3 meses, né? Então, legalmente, as universidades têm 6 meses para o prazo, sendo que quando elas estão em férias se interrompe. Então, acabou que foi um prazo, eu diria, super, ultra rápido. Eu É, considero muito eu rápido. também, é um procedimento muito célere que a Católica faz e em um pouco tempo, especialmente nesse teu caso, né? E Lu, me conta uma coisa. Você foi presencialmente, entregou os documentos lá em mãos? Como foi feita essa entrega? Como você recebeu os documentos que você tinha que pedir? Várias universidades têm uma lista enorme de documentos. As pessoas às vezes têm que buscar na universidade no exterior uma série de documentos. Como foi? Tanto para você ter acesso aos documentos que a Ambra tem que te entregar, quanto para você entregar esses documentos e protocolá-los na Universidade Católica de Brasília. Alfredo, na verdade, assim, não foi nada presencial, Uhum. tudo virtualmente, um processo extremamente fácil, rápido, e também eu tive total apoio da Ambra, porque a Lídia, né, a fada Lídia, ela pega a gente pela mão e só larga quando recebe a diplomação, né, Uhum. a validação. Então, assim, o procedimento foi, ela juntou todos os documentos, né, que a Ambra já tem, os nossos documentos do mestrado e todos os necessários, né? Ela juntou esses documentos e ela monta uma pasta dos teus documentos e envia para ti, né? Ela envia para mim, olha, Luciana, esses documentos são os que você vai precisar no dia de colocar na plataforma, né? Então, ela marca uma reunião comigo, né? Inclusive, a reunião que a gente marcou era no dia 14, não era dia 16, que eu estava em Orlando em função, né, da, da Ambra Conference. E aí deu a catástrofe em Porto Alegre, eu tive que ficar mais tempo em Orlando e pegou o dia, né? Eu não consegui fazer naquele dia, a gente terminou mudando aí, transferindo para o dia 16, que deu tudo certo. Então, ela acompanha o aluno, né? Eu, no caso, ela me acompanhou o tempo todo na plataforma Carolina Bore,
Para quem não sabe o que é a plataforma Carolina Bore, é uma plataforma criada pelo Ministério de Educação, que faz o controle, né, e todos os procedimentos, fica atento aí aos procedimentos de validação de certificações, né, no estrangeiro, né. Então, toda a documentação é colocada na plataforma Carolina Bore e a Lídia acompanha, ela entra pelo Zoom, né, comigo, e vai me acompanhando. Aquela pasta que ela me enviou, ela já indica, olha, essa pasta tu tem que ter no dia ali todo do teu lado, né? Então ela vai dizendo que documento você coloca em que local na plataforma, ela acompanha o tempo todo. Então, assim, é muito fácil, porque a gente tem todo né, o acompanhamento da Ambra, não se faz nada sozinho, né? A Ambra acompanha todo o procedimento. Que bom. E então, enfim, Luciana, e você tem dois tipos de registro, quer dizer, tem dois tipos de processo também. Você já respondeu um, que é a instituição no Brasil, a universidade, ela pode fazer um processo interno no sistema próprio dela, ou ela pode aderir à plataforma Carolina Bore. Então, você já comentou, no caso da Católica, foi via adesão à plataforma Carolina Bore. Tem dois tipos de registro no Brasil de revalidação. Um que é a instituição pega o diploma e no verso do diploma ela gruda alguma coisa, ou imprime algo, ou coloca um carimbo, literalmente, e preenche os dados. E tem um outro, que é a universidade, ela emite um certificado de que ela revalidou aquele título, seja de bacharelado, de mestrado ou doutorado. Então, as instituições podem optar por esses dois modelos, vamos dizer assim, de registro burocrático da revalidação. Qual foi o modelo que você recebeu? Foi no seu Foi diploma ou foi um emitido o papel? certificado, Ah, tá. Isso, aqui então. ele. Então tem esse certificado da Isso. Universidade Católica de Brasília. O que diz nele aí, Luciano? Diz, Lá na hora lá. O teu curso, ele você diz que vê ele bota o mesmo curso, bota o nome da Católica, né? isso, atesto que o diploma de pós-graduação estrito sensu em Master of Science in Legal Studies Dispute Resolution, no grau de mestra, expedido pela Ambra University, Estados Unidos, Orlando, foi reconhecido por essa instituição de ensino superior a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas Pronto, legais. perfeito. Então, quer dizer, você tem aí um registro da Universidade Católica de Brasília, que é quem tem poder pela legislação brasileira. Às vezes as pessoas confundem, elas acham que é o órgão regulador no Brasil que faz isso. Não, não é o Ministério da Educação, não é a CAPES. O seu professor disse isso. É a universidade. Eu lamento informá-lo, ele está enganado. A revalidação está dentro da autonomia constitucional da universidade e faz todo sentido, porque é a universidade que ensina. Então, ela que tem conhecimento e competência para avaliar se este mestrado aqui é um mestrado. Então, ela faz uma avaliação, especialmente na dissertação. Você mandou a dissertação, mandou uma série de documentos acadêmicos, uma série de documentos pessoais, e a universidade faz essa análise e agora declara que aquele título, que é um título americano, continua sendo um título americano, continua sendo da Ambra, agora ele tem as mesmas prerrogativas, o mesmo direito, ele se torna ali, eu costumo dizer que ele ganhou uma dupla cidadania, o diploma da Luciana. Então, o diploma da Luciana tem a cidadania americana e agora ele tem também a cidadania brasileira. Esse termo, gente, dupla cidadania, cidadania de diplomas, não existe tecnicamente, tá? É um termo informal só para facilitar o entendimento, porque às vezes a pessoa fala, Alfredo, diploma não tem cidadania, tá certo? Eu sei que não tem, é só para lógica, né? E, Luciana, vamos falar um pouco. Você tinha muita ansiedade, queria muito fazer essa revalidação quando você entrou no mestrado? Não, Alfredo, não tinha. Não tinha intenção, não nesse momento, pelo menos, Aham. né? Os meus objetivos não precisavam, né, de que eu tivesse essa Uhum. validação, as minhas Uhum. intenções, né, com o mestrado não tinha necessidade disso, né? Uhum. Mas foi acontecendo Uhum. e aí a gente foi adiante, né? E tá aí. Exatamente. Eu lembro que a gente conversou, né? E você não tinha muito interesse.
Porque, na verdade, não tinha nada que você tivesse um objetivo que isso fosse um requisito, né? E aí eu lembro que eu até pedi, eu Exato. falei, não, Lu, pede lá pra gente, porque acaba que nos ajuda. Vai ter aí, você foi a primeira pessoa que terminou esse mestrado em resolução de conflitos e nos ajuda a ter esse processo. E agradeço por você ter feito o pedido. Eu que agradeço, porque depois que sai que a gente vê assim o valor que tem, né? Então, assim, era uma coisa que possivelmente eu fizesse mais Uhum. adiante, mas o momento caiu de maduro, então foi excelente, assim. Eu que tenho que agradecer a Ambra ter dado esse empurrãozinho aí, porque realmente faz toda a diferença. Muito bom. Na sua opinião, como mediadora, e na tua prática, a revalidação em si, ela já foi necessária em algum momento? Teve alguma coisa que alguém pediu no dia a dia, no mundo prático até o momento? Não teve Uhum. ainda, né, Ok, Alfredo? Mas sim. assim, eu penso, e foi uma das causas também que me Uhum. motivou, eu penso assim que a gente não sabe o dia de amanhã, né? O É. mediador judicial, ele trabalha para o judiciário, amanhã ou depois isso pode ser via concurso, alguma coisa assim. E você tem uma Uhum. titulação válida aqui, né? Caso contrário, se viesse a ser via concurso, eu não poderia usar o meu mestrado americano nessa situação. Então, eu penso assim, já no amanhã, né, se o cenário mudar, qualquer coisa, né, já tenho essa validação, já tenho uma certificação que é brasileira, né? E Lu, você, novamente aqui, parabéns pelo ingresso no doutorado no IDP de Brasília. Você está fazendo um doutorado lá e no processo seletivo do doutorado, eles pediram um título de mestre, né? E o título de mestre da Ambra, naquele momento, você não tinha nem feito a solicitação. Então, você fez o processo em 2023, correto? De seleção do Correto. doutorado. Então, você não tinha nem feito nenhum requerimento, nem tinha resolvido ainda se ia ou não pedir essa revalidação no Brasil. Como foi a discussão, o aceite do título americano de mestra pela Ambra University para o ingresso no seu doutorado? Não, o doutorado do IDP, ele não exigiu a revalidação, né, brasileira, ele aceitou a certificação americana, Uhum, mas tiveram aí outras coisas que contaram para isso também, né, que foram justamente os artigos, né, o próprio uhum, artigo com o professor Daniel, que foi o artigo que a gente publicou no BRICS Journal, que contou muito, uhum, fez toda a sim, diferença para essa seleção. uhum. Então, eles reconhecem a certificação americana, sem problema nenhum, mas tem, né, aí o currículo, etc., e outras coisas que eles consideram também, né? Sim. Eu sempre comento com as pessoas que, no caso de entrada em doutorado, existe uma série de análises. Eu falo, ó, você quer fazer mestrado aqui não, você quer fazer doutorado? Aí você fala comigo, você quer fazer doutorado, eu crio um plano para você e eu te garanto que as suas chances de entrar no doutorado vão aumentar absurdamente. Né? Não posso garantir que a pessoa entrará no doutorado que ela quer, mas eu posso garantir que se ela seguir as minhas orientações, as chances dela versus uma outra pessoa que faça um mestrado numa outra instituição e não tenha alguém que dê as mesmas ou no mesmo nível de orientação, elas vão ter muito mais chance. E, e também, assim, a revalidação, ela pode ser requisito em alguma instituição, não sei qual, pode ser, mas no geral não deveria ser, porque muitas instituições elas vivem também de aceitar essa internacionalização de estudantes, pessoas que estudaram em um país, fazem mestrado, doutorado em outro. Aqui nos Estados Unidos é a coisa mais comum que tem no mundo as pessoas terem feito graduação ou mestrado em diversos outros países e vêm para cá para os Estados Unidos e fazem doutorado ou mestrado, né? Enfim, muito bom. Então, não foi necessário você ter a revalidação para ingressar no doutorado. Você ingressou no doutorado antes mesmo de fazer o pedido de revalidação na Universidade Católica de Brasília, correto? Correto. E, Luciano, você lembra de alguma pergunta que o pessoal te faz sobre revalidação? Como é que as pessoas te perguntam sobre isso? Ou perguntavam quando você estava fazendo mestrado conosco? Qual era a fala das pessoas? Você lembra?
Normalmente é muito a questão do tempo, né? O que que Uhum, precisa. Claro que sempre perguntam valores, né? Mas valores também não é a questão porque cada universidade tem, né, a sua taxa uhum. diferenciada, então não são valores iguais, não é um padrão, então isso também nem cabe comentar, porque depende muito da universidade que cada um for, né, conduzir. Então, mas são esse tipo de pergunta que estamos comentando aqui, Alfredo. Como é que É, faz? Que tempo leva? O que que precisa? O que que tem que fazer, né? sim. Então, vem perguntas de tudo que é tipo. Eu diria assim, 95% das instituições cobram entre 2.500 a 18 mil reais. Tá? Exatamente. Tem uma instituição que cobra muito mais que 18 mil reais, que eu não vou nem falar o valor, porque também não faz diferença, né? Mas eu não sei se alguém pede lá. Tá? Então, de 2.500 para, eu diria 15 mil foi o que alguém aqui já pagou. Então, de 2.500 a 15 mil, a gente tem aí ah, quase todas as instituições, vai ter uma ou outra que vai estar fora da faixa desse valor. Aí é aquela história, se esse ponto é importante para você, você vai pedir. Mas eu vou entre 15 mil e 5 mil tem diferença. Ok, então talvez se você estudar na Rambla, você vai ter orientação para entender qual é a diferença de um, qual é a diferença do Exato. outro, né? E dependendo do propósito, vale esse valor ou mais. É, exatamente. Então depende do que a pessoa quer, né? Qual é a relevância, né? Porque assim, pensa só. Vamos pensar que a pessoa tem duas opções de fazer mestrado. A pessoa vai fazer um mestrado na Ambra ou ela vai fazer um mestrado, sei lá, um mestrado presencial ou que em alguma cidade que não é a cidade dela. Nada. Quando a pessoa vai fazer um mestrado presencial numa cidade que não é a cidade dela, pensar, sei lá, a pessoa mora no interior do Maranhão ou de qualquer outro estado e vai lá para outra cidade se deslocar. Aí ela vai pagar deslocamento, vai pagar hotel. Se ela for comparar essas taxas que ela vai ter durante esse investimento, que é um investimento que eu considero super positivo, tá? Que ela vai ter durante o mestrado, ela pode entender que a revalorização também é esse mesmo tipo de investimento adicional ali que pode ser necessário. A pessoa vai lá e faz, aí paga 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, enfim. É só termina o mestrado, continua guardando o dinheiro da mensalidade rapidinho, você junta esse dinheiro, não faz muita Tem que diferença, né? ver E, como um investimento, né? Não é? uhum, É um investimento. de fato enfim. No teu caso, a burocracia ainda não foi necessária, mas se for necessária, já está feito, né? Então, eu agradeço que você pediu, ah, mesmo sem, vamos dizer assim, sem uma necessidade clara e objetiva, mas você pediu para a gente, é muito interessante, porque você foi a primeira pessoa a concluir esse mestrado e, consequentemente, também é bom que a gente tenha esse histórico seu. E aí também foi a primeira que já teve esse pedido de revalorização, etc, etc. Foi a primeira pessoa que teve a Láurea Máxima no mestrado e também criou aqui o nosso centro de mediação, claro, para coordenar o centro de mediação. Não precisa da revalorização, né? Enfim, já o teu diploma tem a nacionalidade da Ambra, né, que é dos Estados Unidos. Mas, Lu, me conta um pouco. A gente já discutiu muito sobre, vamos dizer assim, a burocracia da revalidação como um requisito que alguém em algum momento pediu para você no teu mestrado. Isso ainda não aconteceu, mas a gente tem isso aí para quem fala, mas você não revalidou. Não, revalidei, está aqui. O mestrado em si, ao longo da jornada, ele contribuiu com a tua trajetória, com a tua prática profissional? Contribuiu muito, Alfredo. Contribuiu muito, porque, inclusive, assim, teve disciplinas, uma disciplina, na verdade, a disciplina de economia, que era, inclusive, eu considerava, assim, meio fora, né, do contexto da solução de conflitos. E eu me lembro que
que tu até me dissesse, assim, não, faz que tu vai ver a diferença e tal. E realmente fez muita diferença, assim. Esse é um caso, né? Esse foi um ponto, assim, que contribuiu muito. A disciplina de economia fez toda a diferença. Inclusive, agora, né, no IDP, que eu volto a ter essa disciplina e já tem uma outra visão para mim, né, porque tive essa experiência na Ambra. E também a prática da escrita dos artigos, né? Esses muitos artigos que eu escrevi durante o mestrado fizeram muita diferença e me deram muita estrutura para eu estar no doutorado agora, né? Então, se eu consigo hoje no doutorado que a gente tem também, né, escrever artigos científicos a todo momento, a todo mês, a cada disciplina, eu tenho essa base aí que a Ambra me deu, que foi muito importante, tá? Está sendo muito importante para mim isso aí. Então, eu acredito que se eu não tivesse tido essa experiência, né, essa base de artigos, de escrita, de desenvolvimento, né, mais no âmbito científico, eu estaria tendo dificuldade agora no doutorado. Ótimo. E na tua atuação como mediadora, Lu, teve alguma, ou na Câmara, alguma contribuição que o mestrado deu para você que foi interessante em termos, sei lá, de networking, alguma coisa que você aprendeu, alguma porta se abriu, algo aconteceu antes ou após em decorrência do mestrado? Sim, porque assim, todo o aprendizado, né, porque o mestrado de solução de conflitos, ele não te torna um mediador, ele, né, te traz subsídios para o mediador, né, para o profissional. Então, assim, todos os aprendizados, né, a parte de negociação com a professora Bianca foi muito importante. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, assim, a gente lê sobre o assunto, porque eu não atuo na arbitragem, mas tive muito conhecimento com o professor Daniel, né, com quem foi que eu escrevi os artigos, a maioria dos artigos que escrevi foi com ele, inclusive, que foi o meu orientador, né, então, fez toda a diferença, sim, e a gente não, às vezes a gente acha que determinado assunto, determinado tema não precisa, né, mas eles vêm à tona na mediação, então todo o conhecimento que eu tive durante o mestrado, em praticamente todas as disciplinas, a disciplina do professor Jorge foi extremamente importante, então assim, com certeza eu acho que não há uma disciplina que eu possa dizer que não teve contribuição no meu trabalho, né, no meu dia a dia, assim, como mediadora. Todas contribuíram de forma bastante importante, assim. Você, você comentou aqui na feliz coincidência, né, que você fez mestrado conosco, achou estranha a disciplina de análise econômica, e a gente conversou, falei, não, vai lá, você vai entender, expliquei um pouco, e de fato você compreendeu como ela encaixa nesse mundo. E posteriormente você entrou no IDP no doutorado, uma das primeiras disciplinas, se não me engano, foi com o Fernando, Foi a que foi o mesmo primeira. professor. A primeira disciplina foi com o Fernando, que foi o mesmo professor que foi seu professor aqui. Vocês, vamos dizer assim, já se conheciam aqui da Ambra. E tivemos também o prazer de contar tanto com você quanto o Fernando aqui na Ambra Conference de 2024, não foi? Exatamente, o professor Fernando foi a primeira disciplina, né, a disciplina de economia, e aí ver como são as coisas, né, que foi justamente a disciplina a qual eu negligenciava, assim, era a disciplina que eu não tinha muito interesse, e terminei aprendendo muito com ele, e no doutorado mais ainda, né, porque ele me deu também muita atenção, por já ter sido aluna dele, então ele sabia que muito do conteúdo que estava sendo apresentado eu já tinha conhecimento através da Ambra, então ele só, assim, puxou por mim, né, pelo meu conhecimento, e isso me ajudou muito também. Então, fez toda a diferença o professor Fernando, e, inclusive o professor Fernando agora vai ser o meu orientador na tese de doutorado, então se criou aí um vínculo Ambra, um Ambra Boa, IDP aí muito bacana. boa, boa, que bom, que bom. Então você escolheu o orientador que é professor na Ambra, que foi professor na Ambra e foi professor também no IDP. Muito bom, parabéns, Fernando é maravilhoso, ele é um professor super outstanding aqui na Ambra também. E você falou uma coisa que, enfim,
a disciplina não despertou o teu interesse a priori. Disciplina do Fernando, né? Ou seja, ela causou um estranhamento e, poxa, será que esse negócio vai agregar alguma coisa na minha vida de mediação? Aí você falou comigo, eu te expliquei, mas uma coisa curiosa para as pessoas é que ainda assim você fez, ainda com essa questão, essa dúvida a priori sobre o valor agregado que ia ter a disciplina, você fez a disciplina com a máxima seriedade possível. Você fez a disciplina com grande seriedade, fez um belíssimo trabalho na disciplina, fez, tirou nota máxima na disciplina de novo, etc. Então, tudo esse detalhe, essa seriedade e compromisso, ela acaba que vai se conectando. Lá na frente, a gente nem sabia naquele momento que você estava fazendo a disciplina que o Fernando poderia ser teu professor num doutorado, né? E, Exato. de fato, ele não só se tornou teu professor no doutorado, como agora está como orientador da tese de doutorado. Então, é muito louco como as coisas se encaixam e a gente consegue contar a história depois, né? Mas assim, no começo a gente não conseguia imaginar, mas a pessoa ter dedicação, seriedade e compromisso, como as coisas são muito mais interessantes, né? Ou seja, você fez a disciplina que não, você comentou aqui, não lembro qual foi a palavra que você usou, mas ela não despertou o teu interesse a priori, tá? Não sei, a palavra não foi interesse que você usou, foi outra, mas não despertou a priori. Mas você fez a disciplina seriamente, você se dedicou de verdade a ela, fez um belíssimo trabalho e tudo. E depois, lá na frente, agora tu está trazendo elementos disso que começou aqui na Ambra, que tu vai trazer para tua tese de doutorado. Olha que coisa mais, vamos dizer Não, assim, e foi foda. muito interessante, Alfredo, porque na disciplina de economia no mestrado, Uhum, e aí era o meu desinteresse, assim, né? Que eu achava que não casava, mas não tinha muito a ver com a solução de conflitos, e tem. uhum, E na disciplina, eu até falei na época, né, para o professor Fernando, eu digo, olha, esse conteúdo eu não consigo encaixar na mediação de conflitos, que é o meu trabalho e tal. Então, eu quero fazer o meu trabalho adaptado à mediação de conflitos. Eu não vou voltar para a economia, eu vou uhum, trazer economia para a mediação de conflitos. O senhor me permite que eu faça dessa forma? uhum. Eu intimei Sim. ele assim, né? E ele disse que seria muito interessante, que ficaria até um trabalho diferente, que sim, que ele permitiria, e aí eu desenvolvi dessa forma. E nesse desenvolvimento, chamou a atenção dele e minha também, né, o quanto sim tem a ver, né, a economia com a mediação, e é aí que vai, né, o seu desenvolvimento agora, assim, nós vamos Uhum, aprofundar isso, eu vou aprofundar isso com a orientação dele, uhum. né, no, no doutorado lá. Então, vê que às vezes a gente se tem esse equívoco, faz esse equívoco, né, Sim, de um nome, assim, a economia, puxa, não tem a ver. Não, vamos procurar ver o que que tem a ver, né, daqui a sim. pouco tem a ver, e tinha, realmente tem muito a ver, né. Então, Uhum, a gente tem que, eu acho que, se aprofundar um pouco mais, né, quando vê alguma coisa que estranha ou que não se encaixa, né, procurar entender um pouco melhor, porque realmente foi uma distorção total minha, né, na época de uhum. negligenciar a economia, e, no entanto, hoje ela faz, é o que mais vai valorizar para mim aí na tese de doutorado. Bom, tem uma questão com isso, é que nós temos naturalmente vamos dizer, nós pessoas que estamos num mundo de lifelong learning, ou seja, está sempre aprendendo, está sempre crescendo, a gente busca um aprendizado, só que esse aprendizado ele vem dentro do nossa gestão de aprendizado. Então, como a gente está gerenciando, a gente vai aprendendo. Eu estou nessa prática de mediação, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo, eu tenho uma dificuldade aqui, eu vou construindo uma trilha que eu aprendo aquilo que eu estou vivendo, algum desafio ou alguma oportunidade. Certo? O que a gente faz aqui no mestrado da Ambra, a gente encaixa o que se chama de metaconhecimento. Então, eu trago um conhecimento sobre o conhecimento. A análise econômica, ela é exatamente um metaconhecimento. Então, eu vou trazer aqui uma série de ferramentas, uma série de conhecimento aprofundado de análise econômica que a pessoa que atua no direito do trabalho vai encaixar isso dentro do direito do trabalho. A pessoa que atua na arbitragem vai encaixar isso na arbitragem. A pessoa que atua no mundo da negociação vai encaixar isso na negociação. A pessoa que atua na gestão estratégica de uma empresa Tá. ela pode encaixar isso.
A outra pessoa que atua com compliance tributário vai fazer um encaixe diferente. Então, é um conhecimento que não é um conhecimento raso ou de passo a passo. Ele é um metaconhecimento, onde esse metaconhecimento ele vai se adaptar a práticas e a outros conhecimentos, transformando esta prática profissional e esse outro conhecimento em algo muito mais poderoso. Né? Aí, metaconhecimento é um termo pedagogicamente correto, aí tem um termo que não é pedagogicamente difundido na cultura, que eu chamo de superpoder, né? Ou seja, quando a pessoa tem esses encaixes, ela vai desenvolvendo um superpoder, porque é uma capacidade, junto com o conhecimento, de gerar resultado que a maioria das pessoas não possuem, mas aquela pessoa tem esse diferencial. Né? Acho que é isso. E, Lu, me conta um pouco, vamos abrimos um parêntese aqui, enfim, mas maravilhosa a ideia da gente, foi muito bom estar aqui com você, com o Fernando, com todas as pessoas que vieram na Ambra Conf, a gente fez vários momentos, foi ótimo. E me conta um pouco que outras perguntas que o pessoal faz para você sobre revalidação, sobre a Ambra, o que o pessoal comenta contigo, só para a gente aproveitar esse momento. As perguntas são basicamente assim as que nós referimos aqui, né? Eles me fazem muita pergunta a respeito também da universidade, né? Se a universidade é séria, essas coisas assim, por ser uma universidade americana, eu acho que talvez o brasileiro fique online, né? Então o brasileiro fica talvez meio receoso, alguma coisa assim, né? Mas absolutamente, né? Eu sempre explico muito pelo contrário. A seriedade do mestrado que eu fiz, eu não sei se eu encontro presencialmente no Brasil, né? Então, é muito tranquilo isso, e é importante até a gente comentar sobre isso para que as pessoas, né, desfaçam esse pensamento errôneo aí, porque realmente a gente consegue fazer, e aí já comentamos, né, em outra ocasião sobre isso, né, Alfredo, tem a ver muito, sim, com o aluno, né, a pessoa que se presta a fazer um mestrado, um doutorado, mestrado, enfim, né, é muito da entrega, né? A Ambra entrega conteúdos e professores excelentes. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio aí, uma balança, né? De o aluno também fazer essa entrega e fazer a sua parte, né? Porque não é porque é online, que está tudo ali, que você vai negligenciar, né? A gente é cobrado, os professores são exigentes, os trabalhos, né? A gente tem muito trabalho para fazer, quer dizer, tem que ter hora de dedicação, né? Então, eu acho que isso sim tem que ser uma consciência mais, né? A gente, nesse aspecto que você está comentando, né, Lu, a gente trabalha muito no processo seletivo para a gente selecionar só pessoas que a gente tenha tranquilidade, que tem condições de fazer o mestrado. Só que assim, a pessoa tem que. Eu tenho certeza que aquela pessoa tem condições de fazer o mestrado, desde que ela reserve o tempo e ela de fato use o tempo para fazer o mestrado. Eu não consigo Exato, ver no futuro que ela vai reservar o tempo e vai fazer o mestrado. Então tem gente que de fato não aguenta, tem gente que abandona, temos colegas que infelizmente deixaram o mestrado ao longo da jornada, mas quando a gente seleciona, eu sei que a pessoa tem condições intelectuais, né, de fazer um bom mestrado. Agora, o que eu sempre comento, existe uma tríade da excelência. A tríade da excelência é a instituição de ensino, que tem que ter rigor e seriedade acadêmica, e isso é muito difícil, porque como é que você vê isso? Porque é difícil. Como é que você vê a seriedade da instituição? A seriedade da instituição se o mestrando entregar vamos falar assim, uma dissertação plagiada, ou comprada, ou escrita com inteligência artificial, a instituição vai reprovar aquele cara. A Ambra, a gente trabalha e gasta dinheiro com software para verificar essas coisas. Então a gente gasta o dinheiro, que é um investimento, para manter a seriedade. Tem várias instituições que eu conheço, a maioria delas não faz nem perto do investimento que a gente tem em tecnologia para verificar essas coisas. Agora, tem o outro lado, dos professores. O corpo docente tem que ser um corpo docente de excelência que tenha suporte desta instituição para que ele trabalhe.
E tem o lado do aluno, que ele tem que ter uma dedicação e um compromisso para fazer. Eu costumo dizer que quando essa tríade se encaixa, aí a gente tem todos os elementos para ter um Exato. curso de qualidade. Agora, essa tríade, ela pode ser tanto presencial quanto via internet. E a confusão é que as pessoas têm muitas experiências com cursos via internet super ruins e elas esquecem que existem muitos cursos, a maioria das instituições presenciais também são muito ruins. A maioria dos cursos via internet são ruins? São, concordamos. A maioria dos cursos presenciais também são ruins, então a maioria é ruim, tanto no presencial quanto no via internet. Esse é um fato. Ruim no sentido de as pessoas não estão aprendendo o que deveriam aprender. Agora, existe a exceção das instituições presenciais, que são muito boas, e existe uma exceção de instituições de internet que também são muito boas, né? Então, essa é Eu a minha lembro, pessoal. eu lembro uma ocasião Hum, de uma pessoa que me perguntou, né? Ah, mas a Ambra é boa, né? Bem assim a pergunta, a Ambra é boa? E eu perguntei para ela, e tu, é boa? Porque, assim, vai depender muito de uhum, ti, né? Da pessoa. Então, assim, o conteúdo, os professores são excelentes. Agora, se a pessoa não tem, né, a disponibilidade realmente, o envolvimento, a dedicação, vai ser um aprendizado medíocre, né? Porque aí depende de quem está fazendo, né? Então, sim. Temos essa tríade que a gente tem que buscar, né? Essa, essa tríade que ela, eu diria que ela é muito interessante, né? Recentemente eu fiz uma palestra aqui sobre integridade e ética de dissertação, enfim, mas a gente for entrar nesse tema e vai sair muito do assunto. Outro dia a gente pode falar só sobre isso. Mas, Lu, me conta um pouco, então, resumindo esse processo de revalidação, vamos fazer um resumo geral. Faz aí uma explicação do começo, meio e fim, breve, de como foi todo esse processo para você, Luciana, revalidar o seu título, que foi o primeiro título no mestrado de resolução de conflitos da AMBRA, no Brasil, e esse título americano ele transformou-se também num título com todos os mesmos direitos, prerrogativas, enfim, vantagens, restrições que qualquer título brasileiro tem. Claro que tem a vantagem de ser um título dos Estados Unidos. Então, sei lá, se você for apresentar, por exemplo, na Nova Zelândia, um diploma dos Estados Unidos, eles aceitam direto. Se você for, a pessoa vai apresentar um outro título do Brasil, tem que passar por um processinho parecido com o brasileiro. O americano não tem. Hoje, no dia que a gente está falando, né? Talvez a regra pode mudar. E assim são vários países do mundo que têm, vamos dizer assim, mecanismos de facilidades que aceitam os títulos americanos de forma mais natural. Né? Mas conta um pouco desse resumo, só para a gente voltar aqui do começo da nossa conversa. bom, o procedimento, então, ele é todo auxiliado pela AMBRA, Uhum. né? Existe a Lídia ali que nos dá um apoio total, e eu acho assim, não é a AMBRA que ajuda, a AMBRA faz, a gente é que ajuda, na verdade, porque a AMBRA faz todo o procedimento praticamente. A Lídia, né, então, por parte da AMBRA, se junta todos os documentos que a AMBRA já tem do mestrado, né? Ele envia, a AMBRA envia para a gente tem a pasta ali com todos os documentos que vão ser necessários ser enviados, né, ou via plataforma, outro depende da universidade aí como vai ser. A minha foi via plataforma Carolina Bore, que ela acompanhou, a Nídia acompanhou todo o procedimento de colocação, ela acompanha tudo, inclusive depois que está colocado o documento, todos os documentos na plataforma, a plataforma entra em contato direto comigo, né? Não é com a Ambra. Então, a plataforma vai me enviando os procedimentos. Olha, chegou o momento, né, de fazer o pagamento da taxa. E aí, nisso, eu comunico sempre a Ambra, né? Qualquer movimento da plataforma, eu comunico a Ambra. E a Ambra vai me dizendo como eu tenho que fazer, onde eu tenho que fazer, onde, né, se é via plataforma, se é direto. Eu vou tendo toda a instrução pela Ambra, né? Então, desde o início, foi assim até o final, no momento que... Aí eu fui também comunicada pela Ambra, olha, no momento que eles te enviarem um e-mail de que existe, é o momento do pagamento, é porque já está aprovado. Então, eu já estava aprovada ali, eu fiz o pagamento dia 24 de junho, então dia 24 de junho eu já sabia que eu tinha, né, ia ter a homologação da revalidação do meu diploma americano, que saiu no dia 5 de julho. Ótimo. Lu, muito obrigado por
reservar seu tempo, contar essa jornada, é uma coisa que várias pessoas perguntam, e obrigado por também criar aqui o nosso centro de mediação, centro de desenvolvimento das práticas de mediação da Ambra University, que você brilhantemente coordena, e agradeço por toda essa sua jornada ao nosso lado. Quer dizer, você começou, fez mestrado conosco, terminou o mestrado e segue conosco após a conclusão do curso, ou seja, agora que você antes era mestranda, depois você passou para o grupo de alumni, ou seja, dos mestres formados pela Ambra, e está sempre ao nosso lado. É um prazer ter você aqui conosco. Vem o pós-doc aí, Ana, não esquece, que eu vou voltar. Boa, 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 boa. Tem que comentar também que você atuou também como professora no próprio mestrado, né, como assistente da professora Michele na disciplina de mediação. Então, a professora Michele é a professora titular, até porque ela tem doutorado, e você foi professora também no mestrado. As duas atuaram ensinando a mediação para os nossos mestrandos. E foi também muito bom. A avaliação sua dos mestrandos foi espetacular, parabéns. Aqui Obrigada. todo mundo gostou muito e, enfim, você contribuiu muito conosco ao longo do tempo. A gente espera construir muitas outras coisas juntos. Espero da mesma forma. Um abraço, Obrigada, Lu. e eu que tenho que agradecer, assim, porque eu acho que, para encerrar, assim, eu acho que é fundamental é isso, né? Se a gente se dedica, a dedicação também vem do lado dos professores, né? E os meus professores da Ambra, todos eles perceberam o meu empenho, a minha dedicação e contribuíram comigo, me convidaram para artigos, né, eu tinha contato direto com eles pelo WhatsApp, então são pessoas que me instruem ainda, né? Eu ainda tenho contato com os meus professores, eu ainda peço, né, algum auxílio, alguma coisa, a gente troca ideias. O próprio professor Fernando, né, me convidou também para fazer um artigo recentemente com ele. Então, é uma via, né, de mão dupla, não é assim, dedicação de um lado só, né? Isso tem toda a diferença. Então, eu que agradeço a Ambra, os meus professores, a equipe toda, aí, a Lídia, que dá uma mão, a Leânia, todo mundo. Eu acho que a Ambra, eu me sinto, não porque estou aqui na tua presença, absolutamente não, mas não me canso de dizer que eu me sinto em casa, assim, né? Que a Ambra, que eu sou muito, muito fã ali, né? Do hashtag sou Ambra, eu sou realmente, né? Isso eu falo sempre, em todo lugar que eu vou, né? Tu sabe bem, né, Alfredo? Então, eu é que agradeço. Que bom, Lu. Muito obrigado, Lu, e por tudo, e um grande abraço, uma boa semana. Obrigada, tchau, tchau.